pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Mar, tá? E na aula de hoje nós vamos trabalhar com pirâmides. Então, vem comigo. Ó, aqui nós temos então pirâmides. O que é uma pirâmide, gente? É uma figura formada pela reunião de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade num ponto V e um outro num ponto de um polígono P, denominado pirâmide. Como assim? Então, por exemplo, observem que aqui eu tenho um plano alfa, né? Então eu tenho um plano aqui. Neste plano eu desenhei um polígono, no meu caso aqui é um quadrilátero, tá? Um paralelogramo. Eu pego agora um ponto V, tá? Um ponto fora, né, deste plano, em outro plano. E eu traço segmentos de reta formando, ó, figuras, né, formando vários triângulos, no caso aqui vários segmentos, tá? E ao unir esses segmentos, eu tenho então uma pirâmide. Então, uma pirâmide é basicamente isso, tá? Eu tenho então uma base que é um polígono, tá? E eu tenho então todas as linhas que ligam, né? Todos os pontos desse polígono, aqui no meio inclusive, até aquele ponto fora do plano alfa, eu formo uma pirâmide. Tá? E quais são os elementos dessa pirâmide, né? Os elementos dessa pirâmide são base, então observe que aqui eu tenho a base A, B, C, D, que é formado por esse polígono ABCD que está contido no plano alfa. Depois nós temos o vértice V, né, que é aquele ponto lá de cima. Depois nós temos as faces laterais, tá, gente? As faces laterais, observem aqui, ó, ela vai dar uma ênfase, ó. Ok? Então as faces laterais são todos os triângulos. Uma coisa interessante é que na pirâmide, né, todas as faces sempre vão ser triângulos, tá ok, gente? Então aqui eu tenho os triângulos VAD, então notem, eu tenho o triângulo VAD, eu tenho o triângulo VCD lá no fundo, eu também tenho o triângulo VCB e o triângulo VAB, que é esse da frente aqui. Também tenho as arestas da base, lembrando que arestas são segmentos de reta. Então aqui vocês têm, né, 4 segmentos da base, então são os segmentos AB, BC, CD e DA, tá, gente? Também temos as arestas laterais. As arestas laterais são os segmentos VA, VB, VC e VD. Um detalhe interessante é que as arestas laterais sempre vão ter o ponto V, né, pertencente ao segmento. Também temos a altura, gente. A altura do triângulo é sempre um segmento de reta que vai do ponto V, do vértice, até um ponto H na base, formando assim, né, um ângulo de 90 graus. Tá? Este ponto H não necessariamente tem que estar dentro da base, ele pode estar fora se a nossa pirâmide não for reta, se ela for, né, inclinada. A gente vai ver isso logo mais. Então aqui, gente, nós temos, né, a classificação das pirâmides. Então, o que é a classificação, gente? A gente pode classificação das pirâmides de acordo com a base, assim como a gente já viu lá nos prismas. Então aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular, aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular, e aqui nós temos uma pirâmide hexagonal, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então é assim que nós classificamos as pirâmides, tá? E se eu tiver um hexágono, né, se eu tiver qualquer coisa do tipo, eu vou ter então essas classificações sempre baseadas na base, ok? Também temos, gente, como classificar as pirâmides de duas formas. Uma pirâmide reta, que a gente pode ver aqui na figura, ó, aonde esse pontinho central aqui, ele forma 90 graus. Então notem que aqui esse ponto O, ele forma 90 graus, lá com o vértice. E temos uma pirâmide oblíqua, ou oblíqua, né, no caso de uma figura geométrica. Então aqui é oblíqua, tem um errinho aqui, oblíqua, que é quando, né, ela não forma a altura dela. Nesse caso, se vocês observarem, é isso aqui, ó. A altura dessa pirâmide é exatamente isso aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter uma pirâmide de base quadrangular, né? Um vértice lá fora, e notem, esse vértice não está formando 90 graus, ó. Aqui, ó, a altura dela está fora da base, tá, gente? Então aqui está o meu ponto H e aqui está o meu ponto V. Então, essa aqui é oblíqua. Também temos uma pirâmide regular. Uma pirâmide regular é muito fácil de identificar, gente. Por quê? É quando a sua base é um polígono regular, ou seja,
A base é um polígono regular, isso significa que todos os lados são iguais. Então, todos os lados aqui são iguais, tá? Também temos que a projeção ortogonal, né? Ou seja, a projeção, o vértice V, a projeção nada mais é do que uma sombra. Então, se eu botar uma lâmpada aqui em cima, a sombra dele vai dar exatamente aqui embaixo, ó. E aqui eu vou ter uma projeção de 90 graus. Então, aqui eu vou ter a altura dessa pirâmide. Então, para ser uma pirâmide regular, a base tem que ser um polígono regular e a altura ela tem que estar exatamente no centro circunscrito. Gente, o que é o centro circunscrito? Se eu pegar o centro aqui e eu pegar um raio, que eu vou chamar de raio, ó. Se eu pegar um raio em um dos vértices dessa figura, então A, B, C, D, e eu conseguir traçar um círculo aqui, é óbvio que esse meu círculo aqui vai ficar meio feinho, né? Mas se eu conseguir traçar um círculo aqui, ó, então essa figura está inscrita no círculo, ou o círculo está circunscrito no polígono, tá bom, gente? Por isso que a gente fala aqui, então, numa figura circunscrita, ok? Bom, também temos os elementos de uma pirâmide regular, que além daqueles que nós já vimos, como vértices, arestas, faces, base, nós temos outros elementos. Por exemplo, ó, aqui nós temos os lados da base, então como ela é regular, todos os lados aqui são iguais, tá? Como essa pirâmide aqui está em perspectiva, não parece, mas ela está, tá, gente? Então aqui todos os lados são iguais. Lembrando que nós temos um círculo, né, circunscrito, tá? Então o que significa esse círculo circunscrito, gente? Significa isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui com outro programinha. Vem comigo aqui no GeoGebra. Tá? Então a gente vai ver agora o que é esse circunscrito. Não sei se vocês estão lembrados, mas vocês viram isso no 8º ano. Tá? Então faz um bom tempo já, né? Vou abrir aqui. Então, por exemplo, ó, suponha que eu tenha este polígono aqui. Tá ok? Se eu quiser pegar e fazer um círculo circunscrito, o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um círculo que está circunscrito no triângulo. Então notem que ele passa pelos 3 pontos, tá? Se eu pegar uma outra figura aqui, gente, por exemplo, ó, digamos que eu pegue esta figura aqui. Ela é um polígono que não é regular. Eu vou lá e traço, né, um círculo que passe por todos esses pontos. Observem o seguinte. Dar uma ajustada. Ó, isso aqui é um círculo circunscrito nesta imagem, tudo bem? Então, quando uma figura está circunscrita, tá? É porque a figura está por fora. Então, por exemplo, uma coisa que vocês aprenderam já foi isso aqui, ó, polígono regular. Vou desenhar aqui um quadrado, ok? Esse quadrado, se eu quiser, gente, eu posso traçar um círculo circunscrito nele, ó. Então, este círculo está circunscrito, ele está por fora do quadrado. Agora, eu também posso traçar um círculo inscrito. O que significa um círculo inscrito, gente? Significa o seguinte, ó. Eu vou achar aqui o ponto central, né, o centro geométrico dessa figura, tá? E eu vou traçar um círculo aqui, que ele vai ficar circunscrito, ó. Então, notem que este círculo agora que eu fiz, ele está ele está inscrito. Então, inscrito é dentro, circunscrito é fora. Tá ok, pessoal? Então, espero ter ali dado uma clareada para vocês. Bom, vamos continuar aqui, ó. Então, nós temos o seguinte, nós temos algumas relações geométricas aqui. Por exemplo, se vocês observarem, né, quem é, por exemplo, essa distância aqui, ó, de OA. O OA, gente, é o R, porque a gente chama de raio. Por que raio? Porque se nós viermos aqui, né, no nosso círculo, o centro aqui, ó, esse segmento que vai do centro da figura até a lateral, nós chamamos de raio, tá ok? Então essa figura é o raio. Então observem, né? Aqui nós temos o raio, ó, o raio R. Tá? Então, o raio é a metade do diâmetro. Depois nós temos a altura H, que é do ponto V até o ponto O. Né? E se vocês observarem, do ponto V até o ponto A, nós temos um triângulo. Então, observe que nós temos um triângulo retângulo, que é formado pelos vértices A, V, O, A.
Aqui nós chamamos de H, que é essa altura. O R é essa diagonal aqui, é a metade da diagonal do quadrado, tá, gente? E do V ao A é a aresta da nossa pirâmide, ó. Então aqui são as arestas. Todos esses pontos azuis são arestas, esses segmentos azuis. Então, gente, significa que A ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então eu tenho essa relação. Vocês não precisam decorar essa relação, porque ela é muito simples a gente encontrar, né? Então, uma sugestão, não decora, aprende que é melhor, tá, gente? Porque é muita fórmula. Depois, observe que eu tenho um outro triângulo retângulo, gente. Olha que interessante. Esse outro triângulo retângulo, ele é formado pelo V, pelo O e por este ponto que eu vou chamar de ponto M, porque ele é um ponto médio. Então, aqui nós temos H, M, e aqui nós temos o ponto A, o segmento G, que é o apótema dessa pirâmide. Então, lembrando o seguinte, esse ponto M, ele é o apótema do polígono. Apótema de um polígono, gente, é sempre a distância do centro geométrico, no caso aqui o O, até o lado do polígono, tudo bem? Então, sempre formando aqui 90 graus, certo? Então, aqui nós temos 90 graus. Então, o M é o apótema da base, que é um polígono regular. Também temos o G, que é o apótema da pirâmide. Então, aqui também nós temos um apótema. No caso da pirâmide, o apótema é sempre a distância do vértice da pirâmide até um dos seus lados da base, tá? A gente também formando aqui 90 graus. Então, nós temos dois apótemas na pirâmide. Temos o apótema da base, que é a distância do centro do polígono da base até um dos lados, e temos o apótema da pirâmide, da face do pirâmide, a face lateral, né? Que vai lá do vértice até o ponto M aqui, tá bom, gente? Bom, então vamos fazer algumas relações. Por exemplo, quem é o meu M, gente? O meu M, se vocês olharem, eu tenho um outro triângulo aqui, que eu vou fazer primeiro, ó. Então, este outro triângulo que eu tenho, ele tem o ponto, aqui temos L, então nós temos L meios, observem que aqui é L meios, porque toda essa lateral é L, ó. Então a metade dela é L sobre 2. Então aqui é L sobre 2, aqui é M e aqui é o raio. Então, quem é o raio, gente? Raio ao quadrado é igual a M ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2. Resolvendo aqui, R ao quadrado, que é esse meia diagonal aqui, é igual ao apótema da base mais L quadrado sobre 4. Então, aqui nós temos uma outra relação, tá bom? E se agora a gente olhar esse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de triângulo 3, só para a gente não se perder, tá? No triângulo 3, nós temos o seguinte, ó, que o apótema da pirâmide, que é o G ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a M ao quadrado, que é o apótema da base, mais, né, a altura da pirâmide. Então, nós temos uma outra relação aqui. E daqui, gente, surgem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente pode juntar essas fórmulas. Por exemplo, observem que aqui eu tenho a altura ao quadrado, certo? Então, na primeira fórmula, aonde ela me deu, né, aqui, quem era a aresta, então a fórmula da aresta. Então, por exemplo, eu consigo relacionar a aresta, o apótema do vértice mais a altura. Então, eu consigo juntar essas fórmulas. Por exemplo, vamos olhar aqui, quem é a altura ao quadrado, gente. Na primeira fórmula, a altura ao quadrado ela é igual ao apótema menos R ao quadrado, né? Então, a altura ao quadrado é o apótema ao quadrado menos o R. Mas quem é o R, gente? O R é o M ao quadrado mais o L ao quadrado sobre 4. Então vocês podem fazer esse jogo das fórmulas e ir relacionando uma coisa com a outra, tá? Notem que são muitas fórmulas, mas nenhuma delas vocês precisam decorar. Basta vocês conseguirem enxergar que ali existem triângulos retângulos, tá? E aí vocês, com o teorema de Pitágoras, vocês conseguem achar todo mundo. Tá, ok? Então não precisa decorar fórmula, gente. É só uma questão de observação. Ficou bem riscado, eu sei, mas não é difícil. Tá? Então esses são os elementos de uma pirâmide. Também temos a área da superfície da pirâmide, que nada mais é do que as áreas. A área da superfície é as áreas laterais, a área lateral, mais a área da base, que no caso da pirâmide só tem uma base. Lembra que no prisma lá tinha duas?
Então, gente, vai depender muito da figura. Observem também o seguinte, a área da pirâmide, gente, então ela é a área lateral mais a área da base. Só que como ela é como eu estou usando aqui uma pirâmide regular, tá? Significa que a base é uma figura regular, então ela é um polígono que tem todos os lados iguais, então aqui é B, 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 tá? Também temos que a altura aqui forma 90 graus, isso significa que essa pirâmide é reta e tem um detalhe ainda, significa que todos os triângulos são iguais. Logo, a área lateral é 4 triângulos nesse caso, porque eu tenho uma base quadrangular, né? Então são 4 triângulos, tá ok? Um triângulo, 2, 3, 4 lá no fundo, vezes a área de cada triângulo. A área do triângulo é base vezes altura. Então a área do triângulo é base vezes altura. Só que a altura do triângulo, se vocês olharem, gente, é o apótema dele, ó. Olha só. Então aqui, ó, esse cara aqui é o apótema da pirâmide. Então a gente chama de AP de apótema. Poderia ser qualquer letra, tá? Então a área desse triângulo vai ser base vezes altura divididos por 2. Como são 4 triângulos, vezes 4. Mais a área da base, que neste caso é um quadrado, então é b ao quadrado, que é a área da base. Ou seja, vai ficar 4b sobre 2 vezes o apótema, que é a altura, mais b quadrado. Só que, gente, 4 por 2 dá para simplificar. Então vai ficar 2b vezes ap mais b quadrado. Só que observe, olha que interessante que nós temos agora. 2b, gente, vezes o apótema, nós temos o seguinte. 2b, o perímetro da base é 4b, porque o perímetro é a soma dos lados. Então eu tenho b mais b mais b, eu tenho 4b. Tá? Se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ter 2b, ou seja, a metade, o semiperímetro, é igual a 2b. Tá? Então aqui nós temos o perímetro divididos por 2 vezes o apótema mais a área da base. Então são fórmulas que vocês, repito, não precisam decorar, basta pensar um pouquinho. Tá? Por exemplo, olha só, vamos dar uma lembradinha aqui, né? Vem comigo aqui nas áreas dos polígonos. Os polígonos, gente, tem várias áreas. Ó. Então tem a área do retângulo, que é base vezes altura. Temos o quadrado, que é lado ao quadrado. Temos o paralelograma, que é área igual a base vezes altura. Né? Temos o triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. O trapézio, que é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. E o hexágono, né? Que aqui nós temos a fórmula, que a gente pode ver, né? Que é o que, gente? Ó, o lado está aqui, é igual ao raio desse círculo, então nós temos o apótema. Então, para eu fazer a área desse cara aqui, eu posso criar várias fórmulas, gente. Ó. Por exemplo, a área do hexágono, ela pode ser assim, ó, se vocês observarem, o hexágono são 6 triângulos, né? Então, o que acontece? Eu tenho, se eu tiver a área do hexágono, vai ser 6 vezes a área de cada triângulo. E aí eu calculo a área de cada triângulo. Então, basta vocês terem essas fórmulas em mente, que fica muito fácil de calcular a área da superfície. Porque aí vocês vão calcular a área de cada triângulo das laterais, mais a área da base com essas fórmulas aqui. E aí fica fácil de resolver, né? Também temos, gente, o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é sempre a área da base vezes a altura divididos por 3. Então, por exemplo, ó, se eu tiver uma pirâmide de base quadrangular, então L e L, tá? Se ela for uma pirâmide onde eu tenho aqui a altura, tá? O volume dessa pirâmide vai ser a área da base vezes a altura, ou seja, L ao quadrado vezes a altura H, divididos por 3. Então esse é o volume da pirâmide quadrangular. Se eu tiver uma pirâmide oblíqua, gente, não tem problema. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma pirâmide de base hexagonal. Tá? E ela é uma pirâmide oblíqua, ó. Então ela não é uma pirâmide bonitinha, retinha, né? Então não tem problema, ó. Então temos essa pirâmide feinha aqui, não tem problema o desenho, tá? Então aqui eu vou ter a área da base, então a área da base, que vai ser a área do hexágono, que é 6 vezes a área de cada triângulozinho ali, né, gente? Então a área de cada triângulo, tá? Então o que vai acontecer? Vai ficar, o volume vai ser essa área da base vezes a altura divididos por 3. Então vai ser a área de cada triângulo lá da base vezes a altura, que vai ser esse cara aqui, gente, ó. Essa vai ser a minha altura agora.
Tá ok? Divididos por 3, isso aqui vai dar 2 vezes a área de cada triângulo, vezes a altura. Então, cada triângulo vai ter uma fórmula e vocês não precisam decorar essa fórmula de cada um. Basta vocês saberem esta daqui, tá bom? Agora a gente vai fazer alguns exemplos e aí vai ficar melhor para vocês entenderem, tá? Então, vem comigo aqui, ó. Então, exercício 44. Considere a pirâmide quadrangular regular indicada na figura. Observe que aqui nós temos essa figura, né? E ela é uma pirâmide, obviamente, né? O que é uma pirâmide? Uma pirâmide ela tem que ter um polígono como base, um vértice num plano diferente daquele da base, e eu ligo esse vértice com arestas, né? Com segmentos de reta. O que é o apótema da base? O apótema, gente, se eu pegar a base, ela é um quadrado, ela é quadrangular, então ela é um quadrado. O apótema é sempre o centro geométrico da figura, tá? Ligado com o ponto médio de um dos lados. Então, isso aqui é o apótema dessa figura. Tá? Então, o apótema, tá, de uma pirâmide regular, da base, no caso, é essa distância aqui. Tudo bem? Então, se vocês observarem, o apótema é do ponto O até o ponto M. Eu vou chamar esse cara aqui de A, de apótema. Tudo bem? Então, é o apótema da base. Observem também que a base ela tem 12 centímetros de lado. Então, como ela é quadrada, ela tem 12 por 12 por 12 e por 12. Logo, o apótema, que é a metade, ela tem 6. Então, o meu apótema é igual a 6. Então, respondida a letra A. Apótema é igual a 6. Então, apótema é sempre o centro geométrico. Tá? Se eu pegar um triângulo, por exemplo, vai ser o baricentro. Bom, depois ele pede o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, gente, é o seguinte, é a distância do vértice até o ponto médio. Então, o apótema, nesse caso, vai ser a distância de V até M. Então, essa distância do ponto V até o ponto M é o apótema, que nesse caso aqui eu vou chamar de M, tá bom? Então, o apótema do triângulo. Tudo bem? Para calcular esse cara aqui, notem o seguinte, nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde ele tem 4 de lado, aqui tem 6, e eu preciso descobrir esta diagonal aqui, tudo bem? Que é o apótema. Então, se vocês observarem bem, né, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho 4, 6 e o meu M, que é o apótema da pirâmide. Então, aqui basta lembrar o teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo, então eu sei que m ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. M ao quadrado é igual a 16 mais 36. M ao quadrado é igual a 52. M é igual a raiz de 52. Logo, o meu apótema é raiz de 52. Tudo bem, gente? Bem simples de fazer, correto? Bom, continuando, aqui tem um detalhezinho, né, que a raiz de 52, se a gente for fatorar o 52, então eu vou fatorar o 52, isso aqui dá por 2, que dá 26, que dá por 2, que dá 13. 13 é um número primo, então é 13 e 1. Aqui eu tenho raiz quadrada, então aqui está sozinho, fica na raiz, ou seja, né, o meu apótema, neste caso, é 2 raiz de 13. Tá, gente? Só para ficar igual a resposta do livro de vocês aí. 2 raiz de 13. A letra C, ela pede a aresta lateral. A aresta lateral é esta distância aqui, ó, que vai do V até o M. Tá? E, na verdade, né, a distância do V até o M, até o B, desculpa, é a aresta lateral, que é a mesma distância do V até o A, que é a mesma distância do V até o C, que é a mesma distância do V até o D. Tudo isso porque a nossa pirâmide, ela é regular. Lembrando que regular significa que eu tenho uma base que é um polígono, que tem todos os lados iguais, e ela forma um ângulo de 90 graus aqui com a altura, né? Certo? Então, essa altura, que é o ponto central, significa que todas as arestas têm o mesmo tamanho, então isso significa que a pirâmide é regular. Ok? Então, basta eu descobrir uma delas. Se vocês observarem bem, nós temos um triângulo aqui, onde eu tenho o seguinte, eu tenho esse triângulo aqui, aonde eu tenho, deixa eu desenhar ele aqui, ele é um triângulo retângulo também,
Aqui é 4, que é a distância de V a O. Aqui, de O a B, é essa distância que eu ainda não sei, né? E tem a distância de V a B, que é a que nós queremos. Para eu descobrir a distância de O a B, basta eu ver a metade da diagonal deste quadrado. Então, a diagonal do quadrado, para quem lembra aí, né? A diagonal do quadrado, ela é igual, essa diagonal que eu vou chamar de D, então, a diagonal do quadrado, ela é igual a lado do quadrado, né? Raiz de 2. Né? Então, lembram disso, gente? A diagonal de um quadrado é L raiz de 2, certo? Então, a diagonal do nosso quadrado, ela vai ser igual a 12 raiz de 2. Então, já que nós achamos essa diagonal, a diagonal é tudo isso aqui. Esse pedacinho do O até B é a metade da diagonal O. Então, esse cara aqui é 6 raiz de 2, porque ele é a metade da diagonal. Logo, nós temos que x ao quadrado é igual, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui vai dar 6 raiz de 2 ao quadrado. Aqui vai dar x quadrado é igual a 16, mais 36 vezes 2. X quadrado é igual a 36 vezes 2 dá 72, 72 mais 16 dá 88. Então, aqui nós temos que x é igual a raiz de 88. Se vocês calcularem, né, 88, tira na raiz, dá por 2, que dá 44, dá por 2, dá 22, dá por 2, que dá 11, que dá 1. Então, aqui, gente, ó, vai dar 2 raiz de 22. 2 raiz de 22, certo? Então, essa é a nossa aresta lateral. Tá? Então, a aresta lateral aqui deu 2 raiz de 22. A apótema da base deu 6. E a apótema da pirâmide deu 2 raiz de 13. E agora nós precisamos da área total da pirâmide. A área total da pirâmide é tanto a área das laterais mais a área da base. Tá? A área da base, então a área total, vai ser a área da base mais 4 vezes a área dos triângulos, que são a área lateral. Tá? A área da base é 12 ao quadrado, porque é um quadrado. Mais 4 vezes a área dos triângulos. Triângulo, gente, é base vezes altura divididos por 2. A base aqui mede 12. A altura é a nossa apótema da pirâmide, que nós achamos 2 raiz de 13. 2 raiz de 13. Tudo divididos por 2. Né? Fazendo as contas, aqui eu vou ter 144, mais, aqui eu posso cortar o 2, vai ficar 2 vezes 4 dá 48, raiz de 13. Ok? Aqui, se vocês quiserem, eu posso colocar o 48 em evidência, tá? Então, se eu quiser a área total, vai ser 48 em evidência, né? Aqui vai ficar 3 mais raiz de 13, só para deixar a resposta igual do livro. Essa aqui já estava certa, tá, gente? Essa resposta aqui já está legal. Tá? Então, essa é a resposta da área lateral. Deu um número bonito? Não, não deu, né, gente? Geralmente, no dia a dia, as respostas são números com vírgula, não são valores exatos. Né? Então, se nós substituirmos o 13 pela raiz, pelo valor próximo da raiz de 13, né, a gente vai encontrar um valor aí com vírgula, tá bom? Bom, então esse era o exercício número 44. Então, pessoal, agora vamos fazer um exemplo de volume. Tá? Então, em uma pirâmide hexagonal regular, a aresta mede 2. Então, aqui mede 2 centímetros. Todos esses lados aqui medem 2 centímetros. Ok? Sabendo-se que a área lateral da pirâmide é 30 centímetros quadrados, calcule o volume da pirâmide. Lembrem que o volume da pirâmide é dado pela área da base vezes a altura divididos por 2. Bom, então primeiro a gente vai ter que começar a descobrir as coisas, né? Quem é a área da base, gente? A área da base é a área deste hexágono aqui. Este hexágono, ele tem, como ele é um hexágono regular, ó, gente, regular, significa que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, 6 triângulos equiláteros. Então, significa que a área da base é 6 vezes a área de cada um desses triângulos aqui, ó. Então, basta a gente descobrir a área de um triângulo desses. Então,
Então, aqui é 2, 2 e 2. A área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. Isso significa que eu vou pegar aqui a altura, que eu vou chamar de m. Este m, gente, vai ser o apótema da base. Lembrando que o apótema é a distância do centro geométrico da figura até uma das arestas da base. Tá? Então, aqui, a área do triângulo vai ser igual à base, que é 2, né? A base do triângulo é 2, ó, vezes a altura, que é o m, divididos por 2. Corta, corta, a área do triângulo vai ser exatamente o m. Então, neste caso, deu o acaso de ser igual ao apótema. Tá? Nem sempre isso vai acontecer. Tá, gente? Então, vamos continuar. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou ter que fazer aqui, ó. O apótema, se vocês olharem, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Onde eu tenho 1 e 1, porque 1 mais 1 é 2, 2 na lateral e a altura aqui, que é o m, que é o apótema. Então, quem que vai ser o apótema? M ao quadrado mais 1 ao quadrado, teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Então, m é igual a 4 menos 1, m ao quadrado é igual a 3, m é igual a raiz de 3. Então, achamos o apótema. Logo, a área da base é igual a 6 vezes a área do triângulo, que é igual ao apótema. Então, 6 vezes raiz de 3. Né? Então, temos a área da base. Agora, a gente precisa achar a altura. Para achar a altura, gente, olha o que a gente vai fazer aqui. Vou apagar isso aqui, fica mais claro para a gente enxergar. Tá? A altura é a distância do vértice até o centro aqui, né? Até formar 90 graus aqui com o triângulo. Como é um triângulo regular, ele faz exatamente no centro. Notem o seguinte, essa altura aqui, ela é um cateto desse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho o M, que é o meu apótema. Aqui eu tenho o apótema da pirâmide, então o M é o apótema da base, o A é o apótema da pirâmide, tá? E eu tenho a altura. Se eu já tenho o M é raiz de 3, né, gente? Então, o m a gente sabe que aqui é raiz de 3. O apótema a gente não sabe. Só que tem um detalhe. Se vocês olharem, a gente tem a área lateral. A área lateral desta pirâmide são 6 triângulos isósceles. Então, é 6 vezes a área dos triângulos. Tá? O triângulo, gente, é base vezes altura. Então, base aqui é 2, a altura aqui é o apótema, a gente não sabe. Só que, por outro lado, a gente sabe que a área lateral é 30 centímetros quadrados. Então, 30 centímetros quadrados. Então, eu sei que 6 vezes a área do triângulo, que é base vezes a altura, que é o apótema, né? Divididos por 2, porque é um triângulo, é igual a 30. Então, notem que a área do triângulo, gente, a área desse triângulo aqui agora, da lateral, triângulo lateral, é base vezes altura dividido por 2, ou seja, o próprio apótema. Aqui eu posso cortar, né, que o apótema é igual a 30 divididos por 2. Logo, o meu apótema é igual a 5 centímetros. Então, aqui nós temos o nosso apótema, certo, gente? Ok? Temos o apótema. Então, notem que desse triângulo aqui, ó, deste triângulo aqui, nós já temos o apótema, nós já temos a base, então nós temos a hipotenusa, um cateto e falta a altura. A altura ao quadrado mais m ao quadrado vai ser igual a a ao quadrado. Concordam? Ó, altura, m e a. A altura ao quadrado é igual a ao quadrado, 5 ao quadrado, menos, passa para lá, m ao quadrado. M, gente, é raiz de 3, então é raiz de 3 ao quadrado. Aqui a altura ao quadrado vai ficar 25 menos 3, a altura é igual a raiz de 22. Temos a altura. Logo, quem é o volume? Volume é a área da base vezes a altura dividido por 2. A área da base é 6 raiz de 3. Vezes raiz de 22 divididos por 3. Resposta, 2 raiz de 66. Essa é a resposta. Tá ok, gente? Então, esse era o exemplo. Detalhe, pessoal, não precisa decorar fórmulas de volume. Basta saber aquelas fórmulas
que eu já dei para vocês, ó, as fórmulas das áreas dos polígonos. Tá ok, pessoal? Então, por hoje era só e muito obrigado.